De 1º de janeiro de 2018 até o dia em que estou gravando esse vídeo, minha empresa já pagou mais de R$1 milhão em impostos. Então, aproveitando essa marca histórica, né, para mim no caso e para minha esposa, que é a minha sócia em tudo que eu já fiz desde que a gente está junto, eu quero aproveitar para falar um pouco de impostos, de alguns mitos que giram o mundo dos impostos, do empreendedorismo, de que devemos cobrar impostos mais ricos, porque isso vai se traduzir em ganhos para a população. Então, vamos abordar esses assuntos aqui com informações interessantes que talvez você nunca tenha pensado e coisas que você achava que era verdade, você vai ver que na verdade são grandes falácias. Veja nesse vídeo. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto propriamente dito, eu quero pedir para você que ainda não se inscreveu, para se inscrever, para ativar o sino das notificações e deixar seu like, para que dessa maneira o canal possa continuar crescendo e que esse vídeo possa atingir cada vez mais gente, já que é um tema interessante, tá? E eu espero que todos vocês atinjam um dia essa marca histórica de pagar R$1 milhão de impostos, porque querendo ou não, né, isso quer dizer que você está movimentando muito dinheiro, mas nem sempre tendo muito lucro. Esse é o primeiro mito do qual a gente vai falar aqui. Mas a grande questão que eu queria abordar antes de entrar nisso é mostrar como que o mundo é doido, né? Essa questão de internet, como as coisas podem acontecer num ritmo muito rápido, às vezes exponencial. Para que vocês vejam isso, a minha empresa hoje trabalha basicamente com internet. E em menos de 1 ano e meio, né, pegando desde o começo ali de 2018 até agora, nós já pagamos mais de R$1 milhão de impostos. Enquanto eu falo, as guias vão estar aparecendo aqui ao lado para que os mais observadores ou mais céticos posso ir somando para ver que no final vai dar uma soma maior do que R$1 milhão. E a questão é que antes disso, antes de abrir uma empresa de fato e começar a fornecer os serviços pela internet, o principal deles o meu curso, né, o Viver de Renda, eu fui militar e fui poupando o meu dinheiro, fui investindo. E se eu pegar desde o começo da minha fase produtiva, eu comecei a trabalhar com 17 anos, até a marca do primeiro milhão em patrimônio investido, eu demorei 12 anos para isso. Então foram 12 anos para acumular R$1 milhão em patrimônio investido. E para que a minha empresa pagasse o mesmo valor assim, em impostos, precisou de 1 ano e meio. Né? Então veja como é que as coisas acontecem. Agora entrando, né, nesses mitos dos impostos, o primeiro que eu falei para vocês é essa questão, uma frase que eu já repeti também várias vezes, de que você tem que estar feliz em estar pagando muitos impostos, porque isso significa que você está lucrando muito. E felizmente, nesse caso aqui em que eu falo com vocês, isso está acontecendo, mas nem sempre é essa a realidade do empreendedor. Quem tem cabeça apenas de investidor, não tem empresa, talvez não entenda isso de cara, porque, por exemplo, para o investidor, né, pagar muito imposto na renda fixa significa que tem muito dinheiro investido e que aquele dinheiro está retornando para você e estão cobrando lá os 15% de imposto, por exemplo, né, se o cara passou de 720 dias investido. Ou para o cara que faz day trade, pagar imposto de vitória, porque ele não tem como fugir do imposto de renda, que vai ser cobrado, né, de 20% sobre o lucro. Então, teve lucro, paga imposto. Não deu lucro, não paga imposto. Ele quer pagar imposto, com certeza. Mas para o empreendedor é um pouum diferente. Tá? Porque, por exemplo, no meu caso, durante boa parte dessa caminhada, a minha empresa estava no Simples Nacional, que realmente é um regime de tributação ali muito mais tranquilo, é uma guia só para pagar no mês, né? As alíquotas começam mais baixas, depois vão aumentando com o tempo, e no final eu tive que sair do Simples por conta de limite de faturamento. Hoje eu estou no lucro presumido, vou falar um pouco disso também. Mas no Simples a peculiaridade é que você paga imposto sobre faturamento e não sobre o lucro. Então já teve episódios, né, nessa caminhada onde eu faturei um valor. Vou dar um exemplo genérico aqui. A gente começou fazendo palestras no começo e era uma estrutura que era mais cara do que trabalhar com internet propriamente dita. Então a gente vendeu uma palestra e faturou 50 mil. Só que para executar essa palestra, contratar palestrante, viagens, passagem, hotel, coffee, atendimento, equipe, a gente pode ter gasto 45 mil, por exemplo. Aí você pensa, tá ótimo, né, Bruno? Você faturou 50 mil, você gastou 45 mil, então sobrou 5 mil de lucro na sua mão. Não, porque os impostos não são sobre o lucro, igual eu dei o exemplo, né, do cara que faz day trade, do investidor. O imposto nesse caso é sobre faturamento. E dependendo da alíquota, né, se fosse uma alíquota, por exemplo, de 10%, que é uma alíquota extremamente baixa, 10% de 50 mil, 5 mil, no final eu teria pago 5 mil de imposto e teria exatamente 0 de lucro. E por conta desse detalhe do Simples, já teve mês onde eu paguei para trabalhar. Eu fiz lá um evento, por exemplo, a gente fez 13 palestras no começo da empresa, em várias cidades do Brasil,
e no final trabalhei pra caramba, gerei o pagamento de imposto pro Estado e o que retornou para mim? Nada. Então eu fui um misto ali de empreendedor com funcionário público, né? Só que pegando o pior das duas áreas, porque eu não tinha estabilidade do funcionário público, né? E também não tinha o lucro que muita gente pensa que os empreendedores sempre têm, né? Sendo que alguns empreendedores têm muito lucro e tem vários aí que no começo do negócio estão pagando para trabalhar, tirando dinheiro de um salário para poder começar a sua empresa e muitas vezes pagando imposto, nesse caso do Simples, sem ter lucro. Hoje o meu regime mudou. Eu estou no lucro presumido. Para que vocês entendam, né, o próprio nome já diz muita coisa. Eu pago impostos porque o Estado ele presume que eu estou tendo lucro. Então não é um regime adequado, vamos colocar um negócio de margens muito baixas, onde qualquer coisinha pode reverter em prejuízo. Porque você vai pagar imposto mesmo tendo prejuízo. Tá, gente? Então essa questão de, está pagando muito imposto, tem que estar feliz, você está tendo lucro. Nem sempre é a realidade. O segundo mito que eu quero falar também é um que me deixou até meio indignado no começo, porque eu cresci ouvindo várias pessoas ao meu redor e também na televisão, políticos falando sobre isso, né? Principalmente aqueles políticos mais populistas, que o rico não paga imposto. E, poxa, eu sou rico há muito pouco tempo, né? Eu atingi o primeiro milhão com 29, eu tô com 30 agora, vou fazer 31 em agosto. Então, vai dar 2 anos, vamos colocar assim. E paguei 1 milhão de impostos pela empresa, né? Eu e minha esposa. Então, o que eu tenho que fazer, será, para não pagar imposto, mesmo se rico não paga imposto, né? Tem até uma maneira de fazer isso, eu vou falar no final do vídeo, mas normalmente é uma consequência de outras coisas. Então, paguei muitos impostos, gente. Na verdade, nesse tempo eu paguei mais impostos do que em toda a minha vida anterior somada, né? E além de falar que rico não paga imposto, muita gente fala, não, rico até paga, mas a classe média, por exemplo, paga mais impostos. E isso é uma meia verdade, porque se eu for pegar em termos de alíquota, quando eu era militar, eu pagava 27,5% de imposto. Então, de fato, essa era uma alíquota mais alta do que a minha empresa paga hoje. Mas a questão é que eu não pagava 1 milhão em impostos em 1 ano e meio, né? Menos do que isso, na verdade. Tá? Isso não acontecia naquela época. Então, em valores absolutos, eu pago muito mais imposto hoje e, na verdade, eu tenho um retorno menor. Porque quando eu era militar, por exemplo, eu não tinha condições de pagar um plano de saúde para minha mãe. Então, minha mãe também não tinha condições de pagar um plano de saúde para ela. Né? Ela ficou durante muito tempo dependendo de saúde pública, né? E em vários momentos depender de saúde pública pode ser ficar na mão, infelizmente. O meu irmão, eu tenho um irmão, tenho 2 na verdade, mas esse específico está com 11 anos e quando ele era mais novo, ele nasceu quando eu tinha 18. Eu não tinha renda direito, minha família estava passando por uma situação de aperto, né? Então quando ele foi frequentar, né, a escolinha, não teve dinheiro para pagar uma escola particular, ele frequentou durante um tempo o ensino público, e durante um tempo importante até, porque é a base da formação. Tá? Então, eu, além de usar mais serviço público, ou ter mais chance de usar como classe média, eu não conseguia tirar ninguém da minha família do serviço público também. Então hoje, felizmente, eu consigo pagar um plano de saúde para minha mãe, eu consigo pagar um plano de saúde para o meu irmão, o melhor colégio, né, que esteja ali na cidade deles para que ele possa estudar. Então não apenas eu pago muito mais imposto, como eu uso menos serviço público. Na verdade, se eu for pegar em termos de retorno, né, do que eu tive de serviço público disso, desse dinheiro pago em impostos, o retorno direto para mim é muito pequeno. Então essa questão, o rico não paga imposto, o rico paga muito imposto. Tá? E talvez seja a pessoa que use menos o retorno direto disso em comparação com o resto da população. E aí tem gente que diz o seguinte, não, Bruno, você está certo, o rico ele está pagando impostos sim, em termos de alíquota, menos do que a classe média às vezes, mas em termos absolutos muito mais, por exemplo, mas ele tem que fazer isso, porque ele tem que compensar a população pela exploração do proletário que ele faz, porque só dessa maneira esse cara consegue ficar rico. A riqueza de poucos depende sempre da exploração de muitos, né? Então essa narrativa da exploração está muito viva ainda nos dias de hoje. E se a gente estivesse num período colonial, né, ou analisando relações de trabalho subhumanas, né, que acontecem infelizmente em algumas partes do globo e em algumas partes do Brasil ainda, casos isolados, existe isso, mas olha, a verdade para o grande grosso, né, da população não é essa. Tá? Eu também cresci ouvindo essa narrativa de que o rico era rico porque tinha explorado alguém e também por conta de uma legislação trabalhista que não ajudava a gerar empregos, né? Já que era muito complicado você estar em dia ali certinho, você tinha uma grande chance de ser processado. Antigamente, o funcionário para entrar na justiça não gastava nada. Então ele tinha o seguinte, né, cenário à frente dele. Entro na justiça contra o meu patrão.
Se não ganhar, também não perco nada. Se eu ganhar, eu ganho alguma coisa. Então era um grande estímulo para que todo mundo entrasse na justiça trabalhista. E por conta disso o Brasil bateu recordes aí de processos trabalhistas. Então, por conta de tudo isso, mas também por conta dessa narrativa da exploração, eu demorei muito para começar a explorar alguém. Para vocês terem ideia, até o primeiro milhão de patrimônio investido, e a empresa já havia iniciado, estava incipiente nessa época, era eu e minha esposa. A gente não contratou ninguém. Só que a gente trabalhava muito, às vezes trabalhava 16 horas por dia. Então, uma hora eu falei, não, já deu, né? Fiquei lá com os meus dilemas éticos por acreditar nessa história de exploração. Já não acreditava mais nisso há muito tempo. Sendo um pouco irônico nessa parte, tá, gente? Mas aí comecei a contratar uma pessoa. E o interessante é que havia filas de pessoas para serem contratadas, porque sabe o que estava acontecendo? Seria uma negociação entre ambas as partes, que só aconteceria porque ela gera valor para ambas as partes. Então hoje eu posso falar com orgulho que eu tenho 3 pessoas na minha equipe. Uma delas, né, presta serviço como MEI e a outra já presta serviço como uma empresa individual, porque eu já paguei para ela mais do que o teto de faturamento do MEI. Então, essas 2 pessoas, né, na verdade as 3, a outra é uma funcionária regular, essas 3 pessoas trabalham home office e elas trabalham para mim, vejam, porque elas querem, porque no momento que elas não quiserem, não acharem mais que a remuneração está sendo justa, elas simplesmente encerram um contrato de prestação de serviços que a gente tem e vão procurar alguma outra coisa para fazer, mas não tem uma exploração acontecendo igual a gente via no período feudal, no período colonial ou no início ali do capitalismo, vamos colocar, na época da primeira revolução industrial, embora isso também seja questionável, porque a gente está comparando a realidade de hoje com a realidade do passado, sendo que naquela época as pessoas saíram do campo, na Inglaterra, por exemplo, para ir para as indústrias, porque elas estavam morrendo de fome no campo. Então elas escolheram entre ficar lá aproveitando a vida ao ar livre ou ir trabalhar na fábrica. Elas escolheram entre morrer de fome no campo ou ir trabalhar nas fábricas. E um dado bem interessante para mostrar como na verdade houve ganho de salário, de renda e até de qualidade de vida naquela época é o seguinte: a população da Inglaterra durante esse período inicial da Revolução Industrial, da primeira, ela dobrou de tamanho, porque as pessoas queriam morrer de fome no campo, não morreram de fome e conseguiram ter filhos. E a renda também era mais alta do trabalhador na fábrica do que o trabalhador do campo, porque o governo inglês tinha aprovado uma lei chamada Spenham Land, tá? Talvez esteja falando até errado, não vou deixar escrito aqui para quem quiser pesquisar, que era um complemento salarial que o governo dava, né, o Estado dava, para que o trabalhador do campo ganhasse tanto quanto o da cidade. Dessa maneira ele não deixaria o campo. Então essa narrativa de exploração, de que o rico tem que pagar mais imposto porque ele explora os outros, olha, é uma falácia muito grande, tá? Se a gente for pegar em termos majoritários e principalmente analisando a realidade de hoje. Eu acho interessante até que muita gente que defende esse tipo de coisa, como sindicatos de metalúrgicos, por exemplo, né, sempre falam que estão sendo explorados pelas grandes empresas. Aí quando no começo desse ano a Ford falou que ia sair de São Bernardo do Campo, ia fechar a fábrica lá porque estava trabalhando com prejuízo, aí o pessoal falou, não pode fechar. Tem que ficar aqui por causa dos empregos, mas não estavam sendo explorados. Aí eles pararam de explorar a mão de obra do pessoal e eles falam, não, tem que ficar, tem que operar com prejuízo, não pode sair daqui. Então praticamente estão obrigando, é o que eles queriam fazer, uma empresa privada a ficar naquele local, né? Sendo que ela não quer, porque não está mais sendo interessante para ambas as partes. E as coisas só podem acontecer quando são interessantes para ambas as partes, porque aí gera valor para ambos. E ali era uma relação que claramente não gerava mais. Então, gente, essa ótica de rico tem que pagar mais imposto que está explorando os outros também, totalmente furada. E eu até entendo porque grande parte da população pensa, né, que tem que se cobrar mais impostos de uma certa fatia, normalmente uma fatia da qual elas não pertencem, porque ninguém quer aumentar imposto para si mesmo. É muito mais fácil e cômodo aumentar impostos para os outros, é porque muita gente acredita que o imposto vai voltar como benefício para a população. Mas se a gente for pegar em toda a história, assim, isso é uma meia-verdade também. Tá? E em vários países isso é uma grande mentira, inclusive aqui no Brasil eu acho que é assim, pelo seguinte aspecto. Vamos pegar primeiro a origem histórica dos impostos. Desde que a sociedade começou a se organizar, né? Então o homem passou a habitar em cidades, ou passou a viver em sociedade propriamente dita, um soberano, um monarca que governava aquela região, ou uma estrutura, uma república, por exemplo, como foi em Roma, começou a cobrar impostos para manter
principalmente a estrutura que estava no poder. Então, quando o monarca cobrava imposto, era para manter a ele e sua corte. E, ocasionalmente, ele dava um troco para a população, porque eles viram ao longo da história que se nada voltasse, haveria revolta e aquele sistema iria cair. Então, os impostos foram criados para isso. Até os próprios romanos, que era uma sociedade escravocrata, viram em determinado momento que melhor do que, por exemplo, fazer uma guerra, ganhar, pegar toda aquela população, transformar em escrava para vender e ganhar uma vez só, poderia ser deixar aquela população viver em relativa liberdade e começar a cobrar impostos sobre a produção deles, porque aí você vai ganhar por tempo indeterminado. E como justificar isso? Não, esses impostos vão ser usados para manter essa legião nesse local, para que eles possam prover a ordem pública para vocês. Então essa é a narrativa, desde o começo dos tempos, para a cobrança de imposto. Mas muitas vezes o imposto que a gente paga para o Estado serve principalmente para manter a nobreza de hoje, a alta cúpula do Estado. Depois eles vão pagar o restante do funcionalismo público e sobra um troco para dar para a população. Então muita gente acha, não, se aumentar os impostos vai aumentar os benefícios para a gente. E nem sempre é assim. Hoje em dia, por exemplo, os estados estão cada vez mais inchados em termos de cobrança de impostos. O Brasil, por exemplo, 35% do PIB, mais ou menos, vem da arrecadação de impostos. A gente cobra imposto igual ao governo da Suíça, mas o que volta para a gente é serviço público padrão Zâmbia, Zimbábue, países africanos assim com sérios problemas de desenvolvimento. E o mais interessante no Brasil ainda é que a gente tem uma grande desconfiança com a nossa classe política, mas a gente ainda acredita no Estado, sendo que quem administra o Estado é a classe política, Então como é que a gente acha que mandar mais dinheiro para a mão desses políticos nos quais a gente não confia pode se reverter em benefícios para a gente? Uma coisa que não tem muita lógica se a gente parar para pensar e analisar nesse sentido. Eu acho que muito mais racional, por exemplo, seria diminuir os impostos e deixar mais dinheiro na mão do brasileiro, para que ele possa fazer o que quiser com esse dinheiro e muitas vezes gerar mais valor para outras pessoas. Tá? Aí muita gente vai falar, não, mas o brasileiro ele não sabe administrar o seu próprio dinheiro, mas é difícil que ele tenha consciência de que ele tem que ter essa questão, essa ciência de como administrar o dinheiro, se a gente não dá oportunidade para aprender, porque desde pequeno ele aprende que o Estado vai prover tudo o que ele precisa, mas quando vai prover fica esses serviços de péssima qualidade. Hoje a gente gasta em fatia do PIB tanto quanto vários países europeus desenvolvidos em educação e a nossa educação não vai para frente, Tanto é que mesmo pagando 1 milhão em impostos, eu prefiro pagar também indiretamente, mais imposto, entre aspas, pagando um colégio para o meu irmão, já que na educação pública eu acho que ele não vai aprender tão bem quanto num colégio privado. Mas aí vamos voltar a essa questão de que os impostos se traduzem em benefícios. Aqui eu quis falar que não, mas muita gente vai discordar de mim, vai falar, não, tem que ter imposto sim, para que ele possa se traduzir em benefícios. E se hoje o serviço público é ruim, é porque está faltando dinheiro, então a gente tem que cobrar mais impostos. Só que, como eu disse, ninguém quer cobrar mais imposto de si mesmo, Eles vão procurar sempre outras pessoas para cobrar. E hoje em dia, o que eles fazem? Eles vão atrás, os políticos principalmente, para ganhar votos, eles têm que ir atrás daquele pessoal que todo mundo acha que tem que pagar mais impostos, Que é a única minoria que ninguém pode defender abertamente, porque você pode defender tudo quanto é tipo de minoria abertamente, exceto essa, a dos ricos. Então, em praticamente todos os países do mundo, o pessoal tenta criar algum tipo de legislação tributária para cobrar mais dinheiro dos ricos. Eu vou usar um exemplo para mostrar como esse tipo de tributação é muito ineficiente, analisando o que está acontecendo na França. A França já há algum tempo tem um imposto de 70%, o imposto de renda deles é assim, 70% sobre grandes fortunas. Só que acontece que quando você vai cobrar mais impostos dos ricos, você cobra esse imposto uma vez só. Porque esse cara ele vai querer sair do país. Quando o imposto é de 70%, já não é mais imposto. Isso aí é roubo, E da pior espécie, porque é o roubo com a sanção legal, autorizado pelo Estado, pelas autoridades. 70% do que você produz iria para o governo. Você acha que algum milionário francês, dentro dessa faixa das grandes fortunas que ele cobrava, realmente gostaria de permanecer na França? Não. Então o que está acontecendo? Eles estão saindo em massa da França. E um caso bem interessante foi o do ator Gerard Depardieu. Eu vou deixar uma foto aqui para que vocês vejam. Provavelmente já viram em filmes, Ele pode estar até meio sumido hoje, mas já fez bastante filme aí na década de 90. E o Gerard Depardieu, cansado de pagar muitos impostos na França, resolveu abrir mão da cidadania francesa e se tornou, desde 2013, cidadão russo. Lá na Rússia, ele paga 6% de imposto. Então vejam a diferença, 70% contra 6%. E foi interessante, eu vi isso em primeira mão, na Copa do Mundo da Rússia. Eu estava lá, vi alguns jogos e a torcida francesa estava lá, eles tinham uma música
zoando o Gerard Depardieu, falando que eles iriam ganhar a Copa do Mundo na casa dele. E foi de fato o que aconteceu. Mas isso mostra como a população francesa, ela acha que é errado, né? Esse pessoal sair do país, abrir mão da cidadania para não pagar tanto imposto. E hoje os franceses, que já não estão mais conseguindo cobrar essa alíquota de imposto sobre grandes fortunas, porque essas grandes fortunas estão indo embora, estão defendendo que esse tipo de imposto seja aumentado para as pequenas fortunas. Só quem é rico já vai ter que pagar 70%. Aí o ciclo esse pessoal começa a ir embora. Então depois, bota sobre a classe média. Daqui a pouco, o Estado ele vai inchando, porque arrecada de uma vez só mais dinheiro, estabelece novos gastos, mas esse rombo só vai aumentando, porque o Estado cada vez maior e a arrecadação cada vez menor. Se a gente for pegar aquela curva de Laffer, por exemplo, que fala justamente disso, que nem sempre um aumento de uma alíquota de imposto vai gerar um aumento da arrecadação, né? Eu vou deixar uma fotografia aqui da curva, mas basicamente ela começa com imposto zero, arrecadação zero. Aí você vai aumentando o imposto, né? 5%, 10%, a arrecadação vai subindo. Até uma hora onde, por exemplo, nos 50% de imposto, se você aumentar mais imposto, a arrecadação ela começa a cair, porque as pessoas não sentem que vale a pena produzir naquele local. Então o que elas fazem? O que os milionários franceses estão fazendo. Saem daquele país e levam embora o seu capital e principalmente a maneira como eles fazem para gerar mais capital. Então com isso também se extinguem empregos e a arrecadação do Estado diminui. E é muito importante essa questão do capital. Muita gente acha, não, esses ricos ociosos com capital parado não geram valor. Mas olha, é só num país com uma tributação baixa a ponto de estimular o camarada a viver naquele país e um sistema bancário eficiente, né, quanto mais competição, melhor, que o dinheiro desse rico ocioso, como por exemplo o Gerard Depardieu, vai ser depositado no banco para ser investido e vai parar na mão do pobre industrioso, que pega capital para começar seu próprio negócio, aumenta a produtividade da economia, contrata mais gente e assim vai. Então é ilusão achar que o Estado vai ser o grande provedor do crescimento, cobrando uma alíquota insana dessas e achando que as coisas vão para frente. Ele está estrangulando o empreendedorismo naquele país. Aquele país ele tende a ficar cada vez pior, né? Estagnado. É o que a gente está vendo na França hoje. Então a França hoje é um país estagnado. E como eu disse, os franceses ainda acham que a solução é essa, né? Não, vamos aumentar os impostos. E aí eu vejo algumas pessoas pensando, olha Bruno, até concordo com o que você está falando, mas se a gente for pegar, por exemplo, a Noruega, né, ela cobra 50% de imposto de renda e lá as coisas estão dando certo. Só que a Noruega, ela tem um fundo soberano ali do país trilionário. Então, para um país muito rico, né, parafraseando Mises, né, um país rico, ele pode adotar um caminho com políticas insanas por mais tempo do que um país pobre, mas não por tempo indeterminado, porque uma hora a conta vem, tá, gente? E exemplos históricos não faltam. Pegando até um exemplo de um vizinho nosso, a Argentina. Isso pode parecer até fora da realidade para quem olha a Argentina hoje com problemas para controlar a sua inflação de 2 dígitos, que é um problema que não vem de agora, tá? Se a gente for pegar desde 1946, quando Perón estava lá no poder na Argentina, até hoje, dos últimos 74 anos, 49 a Argentina teve inflação de no mínimo 2 dígitos, sendo que às vezes foi de 3 dígitos, e em 89 foi de 4 dígitos, foi 5.000% de inflação. E o mais irônico é que a Argentina já esteve entre os 10 países mais ricos do mundo no começo do século XX. Se a gente for pensar, até o nome da Argentina remete à riqueza, né? Argentina, Argentium, prata. O nome do Rio da Prata, por exemplo, não é Rio da Prata porque suas águas são prateadas, é porque havia muita prata em volta. Os franceses, dos quais eu falei aqui bastante, eles tinham ditado, né, na verdade uma frase no começo do século XX, quando eles queriam falar que alguém era muito rico, eles diziam que fulano é rico feito um argentino. E olha hoje a situação do país, por conta de políticas insanas, por conta de populismo, de sindicalismo, de mentalidade de que o patrão está sempre explorando o empregado, quando na verdade é uma combinação, né? Como eu falei, um negócio que vai acontecer porque é lucrativo para ambas as partes. Então esse tipo de coisa acabou gerando instabilidade ao longo do tempo e muita gente fala que o Macri não conseguiu resolver 4 anos de 74 anos de uma política muito ruim que a Argentina teve. Então, gente, a grande questão, né, dessa cobrança de impostos dos ricos, para voltar assim no centro dessa questão, é que você só vai cobrar imposto uma vez. Até dando o meu caso como exemplo, né, se eu não estiver mais satisfeito em pagar esse caminhão de impostos que eu estou pagando aqui no Brasil, sabe o que eu posso fazer? Eu posso pegar e abrir uma empresa fora do país. Eu não preciso nem abrir em um país do Caribe pequenininho, eu posso abrir uma empresa nos Estados Unidos, no estado de Delaware. E aí eu continuo fazendo a mesma coisa que eu faço hoje, né, vendendo coisas pela internet, principalmente o meu curso, e como o dinheiro vai estar indo para os Estados Unidos vindo de outro país, eu não vou pagar nada de imposto lá.
Então é uma estratégia até que muitos americanos e empresas americanas usam para reduzir a sua carga tributária. Inclusive, alguns políticos americanos que defendem o aumento de impostos para os outros, como Hillary Clinton. Mas ela tem uma empresa aberta lá, para que ela não pague imposto na renda que ela tem vinda aí do exterior. Tem umas peculiaridades nisso, né? Mas a grande questão é que eu poderia fazer isso. E sabe quanto que eu gastaria para não pagar mais imposto aqui no Brasil? R$7.000 por ano seria a despesa que eu teria para manter essa empresa aberta. Então, altamente compensatório. Eu te pergunto, por que eu pagaria imposto no Brasil se eles começarem a aumentar os impostos, se eu achar que, poxa, eu já não tenho tanto retorno assim, né? Com esse dinheiro eu posso resolver a vida da minha família toda se eu quiser, com esse dinheiro em impostos. Então, isso de rico não paga imposto, isso pode acontecer, mas depende também da contrapartida do Estado, né? Se eles resolverem taxar mais os ricos do que aquele camarada acha que é aceitável, ele pode muito bem, né? Depende do caso, mas sair do país, levar o capital dele e levar a maneira como ele ganha o capital para outro Estado, para gerar riqueza naquele outro local. Então é isso, gente. Era isso que eu tinha para falar sobre imposto com vocês. Espero que esses comentários tenham, pelo menos, dado a vocês uma visão, né, diferente do que a gente vê usualmente colocada por aí, e que agora você fique sempre desconfiado com essas propostas de aumento de impostos que começam muitas vezes para uma certa classe, mas que depois vão pegando todo o restante da sociedade e a gente acha que aquilo vai gerar valor para a gente, e analisando casos históricos aí até o começo, né, a origem dos impostos, não é bem a verdade. Muitas vezes o valor é gerado só para aquela alta cúpula do Estado e se esvai só um pouquinho para o restante da população, a ponto de não compensar qualquer tipo de política assim. Então abra o olho com esse tipo de coisa, né? E se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, onde eu tento passar conteúdos com mais frequência. Um grande abraço e até a próxima!